Olá, vamos dar continuidade ao conteúdo estudado. Vamos falar sobre as progressões geométricas, também conhecida como PG. Trata-se de uma sequência de números reais não nulos, em que o quociente entre um termo qualquer, a partir do segundo, e o termo antecedente é sempre constante. E essa constante nós damos o nome de razão e representaremos aqui pela letra Q minúscula. Seguem aqui 4 exemplos. Vejamos o primeiro. Eu tenho uma sequência formada pelos elementos 2, 6, 18 e 54. É uma PG de razão Q igual a 3. Para você encontrar essa razão, basta você pegar a partir do segundo termo e dividir pelo seu antecessor. 6 por 2, 3. 18 por 6, 3. No segundo exemplo, nós temos menos 5, 15, menos 45, 135. Também é uma progressão geométrica, onde a razão é igual a menos 3, que é igual a menos 3, tá? Menos 45 dividido por 15, você encontra menos 3. No terceiro exemplo, eu tenho uma progressão em que ela vai diminuindo seus valores, ó, 20, 10, 5, 5 sobre 2. É uma progressão geométrica cuja razão é 1 sobre 2, também conhecido como meio. 4 menos 4, 4 menos 4 é uma progressão geométrica cuja razão é menos 1. Progressão geométrica. Vamos falar agora sobre os tipos de progressão geométrica que nós temos. Crescente, decrescente, alternada ou oscilante e a constante. Numa progressão geométrica crescente, nós temos o seguinte: o primeiro termo é maior que 0 e a razão é maior que 1. Ou o primeiro termo menor que 0 e a razão está entre esse intervalo. Ela é menor que 1 e maior que 0. Para representar essa primeira situação, nós temos a sequência 2, 6, 18, 5, 4. Primeiro termo é igual a 2, maior que 0, e a razão é igual a 3, maior que 1. Então, esta sequência é uma PG crescente. Progressão geométrica decrescente. Primeiro termo maior que 0 e a razão ela está nesse intervalo menor que 1 e maior que 0. Ou o primeiro termo menor que 0 e a razão maior que 1. O exemplo que representa tal situação está aqui, ó. Sequência 27, 21, 18, 6. Primeiro termo é 27, maior que 0. A razão é 1/3, está aqui nesse intervalo. Ela é menor que 1 e maior que 0. Então, ela é uma sequência, uma progressão geométrica decrescente. Progressão geométrica alternada ou oscilante. A sua razão será sempre menor que 0, ou seja, ela será sempre negativa. E temos como último tipo a progressão constante. A progressão geométrica constante apresenta a razão sempre igual à unidade. 3, 3, 3, a razão é sempre igual a 1. Termo geral da PG. Nossa intenção nesse exato momento é encontrarmos uma expressão que nos permita calcular um termo qualquer, conhecendo-se apenas o primeiro termo e a razão. Então, nós temos aqui o seguinte: seja essa sequência A1, A2, A3, AN, uma PG de razão Q. Ora, por definição, quando você tem o segundo termo
dividido pelo primeiro, isso será igual a uma constante Q, chamada razão. Portanto, aqui eu tenho que A2 será igual a A1 que multiplica a razão. Da mesma maneira, eu tenho que o terceiro termo dividido pelo segundo termo, isto aqui me dará um Q, uma razão, ou seja, o meu terceiro termo será A2 vezes a razão. Ei, mas espere, esse A2 nós conhecemos, o segundo termo nós conhecemos. Então, o meu terceiro termo passa a ser o quê? A3 igual a A1, que multiplica Q vezes Q, Q ao quadrado. Então, aqui eu passo a ter um terceiro termo. E assim sucessivamente. De posse desse raciocínio, quando eu tiver o meu enésimo termo, eu terei o seguinte: A1 que multiplica a razão N menos 1. Esse é conhecido como o termo geral de uma progressão geométrica, onde esse cidadão é o nosso último termo. Este é o meu primeiro termo, a razão e o número de termos. Com esta simples expressão, conhecida como termo geral da progressão geométrica, nós podemos calcular diversos problemas que envolvam progressão geométrica. Vamos resolver agora alguns exemplos empregando a nossa primeira expressão, que é a fórmula do termo geral. Temos aqui como primeiro exemplo a sequência 2, 6 e 18. Então, você tem que o primeiro termo da sua sequência é 2, a sua razão é 3. Ele quer calcular o 10º termo da PG. Então, o seu 10º termo será igual a 1 que multiplica Q elevado a nona. Ou seja, o 10º termo da PG será: o primeiro termo é 2, que multiplica a razão, que é 3, elevado a nona. O seu 10º termo será 2, que multiplica 3 elevado à nona potência, é 19,683. O 10º termo será 2 vezes 19.683, é 39.366. É o 10º termo dessa PG. Vamos a um segundo exemplo. Em uma progressão geométrica cuja razão é 2, o primeiro termo é 4 e o último termo é 512, qual é o número de termos? Ora, vamos então extrair do problema as informações que ele nos dá. Ele diz que a razão é 2, o primeiro termo é 4 e o último termo é 512. Eu não tenho o valor de N, pois é isto que o problema quer saber, o número de termos. Aplicando então a fórmula do termo geral, A1 Q N menos 1, vamos substituir o meu último termo, o meu AN, 512. O meu primeiro termo é 4. A razão,
é 2. 2 elevado a n menos 1. Ora, fazendo o transporte do 4 para o primeiro membro, ele vem dividindo. Então, eu passo a ter 512 dividido por 4, isso é igual a 2 elevado a n menos 1. Então, vamos lá. 512, podemos fazer separadamente aqui, sem problema algum, tá? Vamos dividir por 4, separadamente, faz parte do problema. Aqui você tem 1, sobra 1. Ó, tá? Você tem aqui 2 vezes 4, 8, para 11, 3. Então, você passa a ter o quê? 4 vezes 8, 32. 512 dividido por 4 dá 128. Isso é igual a 2 elevado a n menos 1. Ora, eu estou diante de uma equação do tipo exponencial, onde à direita da igualdade eu tenho 2. Então, eu vou ter que fazer com que à esquerda também apareçam 2. E só tem uma forma de fazer isso, que é fatorar o número 128. Vamos a ele. Pegue o número 128 e vamos fatorar. Professor, o que é fatorar um número? É decompor esse número em fatores, né? Então, vamos lá. A metade de 128, 64. A metade de 64 é 32. De 32 é 16. De 16 é 8. De 8 é 4. De 4 é 2. E, finalmente, de 2 é 1. Portanto, o número 128 eu posso reescrevê-lo como sendo 2 elevado a sétima é igual a 2n menos 1. Verifico que as bases dessa equação agora estão iguais. Então, n será igual a 7 mais 1. N é igual a 8, que é a solução do meu problema. Então, eu tenho 8 termos nessa sequência. Interpolar 3 meios geométricos entre meio e 128. Como já sabemos, interpolar significa introduzir. Então, a brincadeira é o seguinte: você tem meio, 1, 2, 3, 128. Os dois extremos são conhecidos e eu quero introduzir 3 meios geométricos. Ora, então nós temos aqui o seguinte, que o primeiro termo é meio, e que, no caso aqui, eu tenho 2 com 3, o meu quinto termo é 128. Portanto, o meu número de termos é igual a 5. Então, vamos lá. Ó, a n, a 1, q, n menos 1. Então, fica a 5, a 1, q, n menos 1, 5 menos 1, 4. Vamos substituir o meu quinto termo, 128. O meu primeiro termo, meio. A minha razão é o que eu quero saber, né? Q elevado à quarta potência. Ora, passando, então, transportando esse meio para o primeiro membro, ele vai dividir. Então, vai ficar assim, ó. Q elevado à quarta é igual a 128 dividido por 1 sobre 2. Ou seja, Q elevado à quarta é
repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Portanto, eu tenho que elevado à quarta tem 16 a 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 256, que será igual a raiz quarta de 256. Ora, vamos agora, a partir daqui, fatorar o número 256. Então, vamos lá. 256, ó, a metade de 256 é 128, tá? 128, 28 é 64, a de 64 é 32, a de 32 é 16, a de 16 é 8, a metade de 8 é 4 e a metade de 4 é 2 e finalmente a metade de 2, tá? Então nós temos que a razão será raiz quarta. Vamos reescrever esse número, ó. 1, 2, 3, 4. Opa! 2 à quarta. Vezes 1, 2, 3, 4. 2 à quarta. O que eu fiz? Apliquei as propriedades de radicais. Portanto, ó, eu posso separar isto aqui, ó, fazendo o seguinte, ó. Raiz quarta de 2 à quarta. Raiz quarta de 2 à quarta. Isso vai me dar, ó, 2 vezes 2, 4. 4, então, é a minha razão de interpolação. Agora, vamos escrever os meios, ó. 4 vezes meio, 2. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 128. O problema está resolvido. Vamos ao quinto e último exemplo da aula de hoje. Achar x para que 7 menos x, 7 mais 4x, 7x mais 31 forme uma progressão geométrica. A brincadeira é o seguinte, vamos chamar esse primeiro aqui de A1, A2 e A3. Nós sabemos que A2 dividido por A1, isso deve ser igual a A3 dividido por A2. Vamos substituir 7 mais 4x sobre 7 menos x é igual a 7x mais 31 sobre quem? 7 mais 4x. Então, eu tenho aqui uma proporção, que nada mais é que a igualdade entre duas razões. Então, eu vou aplicar o produto dos meios pelos extremos. Então, eu vou passar a ter 7 mais 4x ao quadrado. Isso é igual a 7 menos x, que multiplica 7x mais 31. Desenvolvendo esse primeiro cidadão, posso fazer isso? 49, quadrado da soma, né? Mais 2 vezes o primeiro. Ó, 2 vezes 7 vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 49x mais
217 menos 7x² menos 31x. Vamos aqui. 49 mais 8 vezes 7, 56x, mais 16x². Atenção, 49x menos 31x, eu tenho 1 para 9, 3 para 4, 18x, mais 217, 7x². Ora, passa esse cidadão, fica 16x² mais 7x² dá 23x². 56x menos 18x dá 38x, né? Eu tenho 8 para chegar em 16, falta 8, vai 1. Eu tenho 2 para chegar em 5, falta 3. E agora, finalmente, eu tenho 49 menos 217. Então, eu tenho 8, 5 para 11, falta 6. Isso vai me dar 168. Tem uma equação de segundo grau, né? Completa. Eu tenho 23, eu tenho 38, eu tenho 168, tá? Então você para, resolve essa equação de segundo grau, você vai encontrar o valor de x, vai substituir nas expressões e você terá então a sua progressão geométrica.